Abram aí, por favor, livro do profeta Daniel, capítulo 4. Abram aí, por favor. Nós lemos o capítulo 2 no primeiro estudo e hoje a gente vai adiantar um pouco e lermos o capítulo 4. Não todo o capítulo, mas apenas o trecho que nós temos do versículo 34 até o versículo de número 37. Daniel, capítulo 4, versículos 34 até o versículo de número 37. Assentados mesmo como os irmãos estão, vamos proceder com a leitura e depois a gente segue no estudo da palavra. Daniel, capítulo 4, versículos 34 até o versículo de número 37. Irmãos e irmãs, diz-nos o seguinte a palavra do Senhor: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Até aqui, até o versículo 37, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, conforme nós estamos vendo, nessas últimas semanas nós estamos trabalhando o tema da providência de Deus, ou da providência do Senhor. E aí, desde o nosso encontro inicial, nós já colocamos essa definição que, muito embora seja aprofundada, ela detalha naquilo que a gente deve aprender o que seja de fato a providência de Deus, o que seja de fato a providência divina. E aí, a providência de Deus, no seu sentido mais estrito, consiste no permanente exercício da energia divina, ou seja, do poder de Deus, pelo qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo o que se passa no mundo e dirige todas as coisas para determinado fim. Então, é uma definição mais específica, mais detalhada, porém ela engloba os aspectos que estão relacionados àquilo que nós chamamos de providência de Deus. Via de regra, a gente fala, Deus é providente. Via de regra, a gente diz, Deus age com providência. Mas às vezes a gente perde uma noção mais clara, uma noção mais exata do que envolve tudo aquilo que a gente deve entender acerca da providência de Deus, acerca da providência do Senhor. Foi por causa disso que nós fizemos questão de colocar essa definição e, em cima dela, trabalhar esses estudos para que a nossa concepção, o nosso entendimento, ele possa também abranger-se mais em relação a esse ponto. E aí, num sentido mais direto, num sentido mais prático, para que a gente possa reter melhor, a gente pode dizer também que providência de Deus ou providência divina consiste no agir, no trabalhar de Deus, no mundo que Ele criou, para quê? Para cumprir a sua vontade, para cumprir o seu propósito. Se aquela definição é um tanto longa, um tanto extensa, aqui não. Você já tem o aspecto mais direto, o aspecto mais prático do que seja a providência, o exercício da vontade divina dentro da sua criação para promover, executar o seu propósito, a sua finalidade. Então, conforme nós estamos vendo, baseado inclusive nessa definição, a gente está trabalhando todos os aspectos, pelo menos os principais, que envolve a providência de Deus, sobretudo a sua providência em ação. E aí basicamente são três, inclusive fazendo uso da definição que nós demos no início,
Ou seja, existe o aspecto daquilo que a gente chama de preservação, quando a gente fala da providência de Deus, mas não só esse, existe o aspecto que nós chamamos de cooperação, também quando a gente fala da providência de Deus, e esses dois últimos a gente já estudou, e existe também aquilo que a gente chama de governo de Deus dentro da sua providência, que é o item, o aspecto que a gente vai trabalhar com a graça de Deus na noite de hoje. Então, perceba, falar que Deus é providente é pensar nisso, que Ele preserva todas as coisas, que Ele coopera e também que Ele governa, Ele dirige todas as coisas. E aqui você tem, conforme nós falamos, esse entendimento mais abrangente em relação ao tema. Então, a título de revisão, nessas duas últimas quartas-feiras, o que foi que a gente trabalhou? Os dois primeiros aspectos relacionados à providência de Deus, a saber, a sua preservação e também a sua cooperação. Então, quando nós dizemos que Deus, na sua providência, Ele preserva, nós estamos dizendo que Deus, Ele mantém, ou seja, Ele exerce a sua manutenção em tudo aquilo que Ele criou, em tudo aquilo que Ele formou, em tudo aquilo que Ele trouxe à existência, não só no mundo físico, o mundo visível, mas também no mundo espiritual. De sorte que a gente pode dizer que toda a criação de Deus, ela é sustentada, ela é mantida, ela é preservada pela santa e poderosa mão do Senhor, a preservação. Contudo, na semana passada, a gente avançou um pouco mais o nosso entendimento relacionado à providência de Deus e a gente trabalhou o segundo aspecto, aquilo que nós chamamos de cooperação ou concorrência, pode usar uma palavra ou outra. Consiste na ação, ou seja, no agir, no operar de Deus em toda a sua criação. Para quê? Para cumprir os seus propósitos, para cumprir a sua vontade. Então veja que no primeiro aspecto Deus mantém, no segundo aspecto Deus ele opera, e aí você vai entendendo todos os desdobramentos relacionados à providência divina em relação às nossas vidas. Então hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, fechando esse estudo relacionado à providência, o que é que a gente vai ver? O último aspecto, ou seja, o governo de Deus, ou seja, o governo do Senhor. E é interessante porque foi essa a concepção. Aqui teve o rei Nabucodonosor, depois que ele foi punido por Deus, depois que ele foi punido pelo Senhor, ou seja, ele teve esse entendimento. Que entendimento? Que Deus ele governa, que Deus ele dirige todas as coisas para cumprimento da sua vontade, para cumprimento do seu propósito. É bem interessante a gente considerar esse aspecto, sobretudo quando a gente lê todo o capítulo 4 do livro de Daniel, quando Nabucodonosor ele já tinha sido advertido daquilo que iria acontecer com ele. Ele se orgulha do seu reino, dos seus feitos. Deus pune a Nabucodonosor, fazendo com que ele vivesse como um animal selvagem, e depois Deus restaura a sua condição de monarca, de rei. Então, ao restaurar a sua condição, a gente percebe Nabucodonosor falando tudo isso em relação a Deus, do seu governo, do seu domínio sobre tudo, sobre todas as coisas. Eu acho lindo, meus irmãos, eu acho fantástico, minhas irmãs, essas palavras que nós encontramos de Nabucodonosor, sobretudo quando nós lemos os versículos 34 e o versículo 35. Por quê? Sendo ele, Nabucodonosor, rei do maior império da época, ele reconhece que acima dele existia e existe um outro rei, que comanda todos os reis, que comanda todos os reinos que existem na história da humanidade. Isso é o que nós chamamos de governo de Deus dentro da sua providência, dentro da sua ação. Vejam aí o que ele nos fala. Daniel, capítulo 4, versículos 34 e 35. Ele disse: mas ao fim daqueles dias, quando Deus restaurou Daniel a sua condição de rei, ou Nabucodonosor, melhor dizendo, a sua condição de rei, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei aquele que vive para sempre. Veja, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Então você olha para a história da humanidade, você vê reinos que surgem, reinos que depois deixam de existir, mas o reino de Deus não, ele é sempre eterno, ele dura e dura eternamente. E aí ele fala, versículo 35, em relação
a esse governo, em relação a essa direção que Deus dá a toda a sua criação. Todos os moradores da terra são por ele, por Deus, reputados em nada, e segundo a sua vontade, veja, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer: que fazes? Então, o governo de Deus é um governo absoluto. Na sua providência não existe empecilho. O que ele determina fazer, o que ele quer fazer, aquilo que vai convergir na sua glória, ele faz, independente da vontade humana, independente de qualquer coisa. Então, essa compreensão, esse reconhecimento veio à mente, veio ao coração de Nabucodonosor. Repito, depois que ele foi punido por Deus, ele teve a visão certa de quem é Deus, e dentro dessa visão ele enxergou o governo de Deus, a sua operação, que é um dos aspectos da sua providência. Então, meus irmãos, minhas irmãs, na noite de hoje a gente vai procurar esmiuçar mais, a gente vai procurar detalhar mais o que é esse governo de Deus, qual é a direção que ele dá, como é que ele rege o mundo e toda a sua criação, pelo menos em alguns aspectos, pelo menos em alguns detalhes. E assim a gente fecha essa série de estudos que nós fizemos em relação à providência de Deus, em relação à providência do Senhor. Então a gente vai seguir trabalhando esse aspecto, e aí depois eu vou abrir a palavra para os irmãos, para que vocês possam participar também com perguntas, com complementos, e assim a gente tornar mais enriquecido o nosso estudo na noite de hoje. Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar o que é o governo de Deus, relacionado a quê? A sua providência, relacionado à providência do Senhor. E aqui eu peguei aquela definição que a gente já deu desde o início, mais longa, mas aqui eu foquei no aspecto que a gente está estudando, ou que vai estudar, que é justamente o governo de Deus. Veja, providência é o permanente exercício da energia divina, ou seja, do poder de Deus, pelo qual o Criador, e aí fechando a última frase, dirige todas as coisas para determinados fins. Dirige todas as coisas para determinados fins. Isso é o que nós chamamos de governo, dentro da sua providência. E aqui, no seu sentido mais direto, e aqui no seu sentido mais específico, a gente pode afirmar, a gente pode dizer que o governo de Deus, dentro da sua providência, é a atividade contínua pela qual Deus rege, dirige todas as coisas a fim de garantir a realização do seu propósito. E qual é o propósito de Deus? Qual é a sua grande finalidade? A glória, o louvor do seu santo e excelso nome. Então, veja, meus irmãos, esse aspecto da providência divina, ele diz respeito à direção, à condução, o poder que Deus exerce para a concretização da sua vontade. Às vezes a gente não consegue perceber em relação à vontade de Deus esse seu propósito. Tudo aquilo que acontece, quer seja no mundo físico, tudo aquilo que acontece, quer seja no mundo espiritual, converge para essa finalidade, converge para esse objetivo. Que finalidade? Que objetivo? A glória de Deus. Às vezes, em determinadas coisas que Deus vai dirigindo, que nós entendemos como pequenas, às vezes, em determinadas conduções que nós as enxergamos como grandes, em tudo, Deus vai conduzindo as coisas para o louvor da sua glória, para o louvor do seu nome. Então, o mundo no qual nós vivemos, os fatos que se dão no mundo, são fatos que estão dentro da providência de Deus. São fatos que Deus está regendo, e que no final de tudo, vai convergir para a glória e glória do seu nome. Semana passada, estava até conversando com uma pessoa em relação a essa questão da providência, e de certa forma ela é um tanto quanto enigmática, porque às vezes você não consegue compreendê-la dentro da sua amplidão. E aí, eu conversando com aquela pessoa, eu procurei exemplificar essa questão da nossa limitação na compreensão da providência de Deus como gafanhotos. Você vê assim um gafanhoto, e o que é que você percebe nele? Ele vai dando pulos, e na medida em que ele vai dando pulos, ele vai enxergando o mundo que está à sua frente, e vai entendendo aquilo que está diante dele. Essa é a nossa visão como seres humanos em relação à providência de Deus. Nós somos gafanhotos, e Deus não, ele é como se fosse uma águia. Ele vê de cima, ele vê tudo, ele vê todo o plano, no seu início, no seu meio, no seu fim,
com todos os fatos convergindo para aquele fim. A gente não, vai vendo cada passo. A gente não, vai vendo cada parte. É por isso que muitas vezes a gente não entende dentro da sua profundidade, e muitas vezes a gente só vai entender determinadas coisas lá na frente. Por quê? Somos limitados. Mas Deus não, Ele rege tudo, e Ele tem essa visão mais ampla. Ele já sabe como foi que começou, aquilo que está acontecendo e como vai concluir a sua história. Porque a história humana nada mais é do que a história da providência de Deus. Então, eu queria trabalhar agora com vocês alguns aspectos disso que nós chamamos de governo de Deus dentro da sua providência. O primeiro deles, a gente vai ver que Deus, Ele governa todas as coisas através do seu poder. É um item mais rápido, mais resumido. E depois a gente vai trabalhar no seu sentido mais específico, em que áreas, em que aspectos Deus, Ele exerce o seu governo sobre a sua criação. E aqui a gente vai gastar um pouco mais de tempo, ok? Então vamos lá, vamos trabalhar o primeiro ponto. Ou seja, Deus, Ele exerce o seu governo através do seu poder. E não é qualquer poder não, através do seu grande, o seu infinito poder. É por isso que quando a gente estuda acerca de Deus, um dos atributos que a gente considera é aquilo que nós chamamos de onipotência. Ou seja, Deus, Ele pode tudo e pode todas as coisas. Aquilo que Ele quer, Ele faz. Aquilo que Ele deseja, Ele realiza. É diferente daquilo que acontece com os seres humanos, é diferente daquilo que acontece com as demais criaturas. Às vezes a gente deseja, às vezes a gente almeja, mas nem sempre a gente tem a concretização dos nossos desejos. Não é isso que se passa em relação a Deus. Aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja, Ele vai concretizar. E conforme a gente viu lá em Daniel capítulo 4, não existe ninguém que vá reter o exercício da soberania e do seu governo para a execução da sua vontade. E aqui eu separei pelo menos esses dois textos, ambos a gente encontra no livro dos Salmos, que mostra justamente isso, o poder de Deus exercido em que sentido? No seu governo. O poder de Deus exercido na direção que Ele faz em relação a todos os fatos, em relação a todos os acontecimentos da sua criação. E quando eu falo criação, perceba isso, eu não estou me referindo apenas à criação visível, aquilo que a gente consegue enxergar. Quando eu falo criação de Deus, dentro da providência, eu me refiro não só à criação física, mas também à criação espiritual, que é o mundo que a gente não enxerga, que é um mundo que a gente não vê, mas que acontece ou que existe paralelamente ao nosso, ou juntamente com o nosso. Então, em relação ao mundo espiritual, a gente sabe pouco ou quase nada, mas existem fatos, existem acontecimentos, e da mesma forma que Deus controla o mundo visível, Deus, Ele também controla o mundo invisível. Nada foge ao seu governo, nada foge à sua direção. E como é que Ele faz isso? E como é que Ele opera dessa forma? Através do seu infinito poder. Então, vamos abrir aí, pelo menos nesses dois textos da palavra do Senhor. O primeiro deles, no livro dos Salmos, Salmo 66, versículo 7. Salmo 66, versículo 7. Salmo 66, versículo 7. É interessante que nesse Salmo 64, nesse Salmo 66, melhor dizendo, o salmista aqui faz uma conclamação. Para quê? Para que a gente possa adorar a Deus, exaltar o seu nome. E aí, na medida que ele vai desenvolvendo aqui o Salmo, ele nos convida a vermos as obras de Deus. Porque quando você vê as obras de Deus, automaticamente a sua reação é de deslumbramento, é de adoração, é de reconhecimento. Haja visto as perfeições, a imensidão de tudo aquilo que Deus faz, de tudo aquilo que Deus Ele realiza. E aí ele começa a trazer alguns exemplos e chama a atenção daquilo que Deus realizou em relação à libertação dos israelitas do cativeiro lá do Egito. Está aí no versículo 6, como Deus Ele operou ali na natureza para humilhar Faraó e para libertar o seu povo, o povo da aliança. E aí, quando a gente chega no versículo 7, ele mostra aquilo que foi operado para que esse fim fosse alcançado. Ou seja, como foi que Deus agiu na natureza, como foi que Ele prevaleceu diante de Faraó, como foi que Ele libertou no seu governo o seu povo da escravidão. Ele vai falar acerca do poder de Deus. Olha só, versículo 7, Salmo 66, versículo 7. Em relação a Deus, olha aqui o que o salmista ele fala,
Ele, Deus, veja, em seu poder, o que é que Deus faz? Governa eternamente. Então, o governo de Deus, ele não é provisório, ele não é limitado em relação ao tempo. Veja que Deus, ele governa eternamente. Na verdade, a gente pode puxar aqui um pouco mais. Antes de toda a criação de Deus, ele já governava. Quando ele existia lá eternamente, junto com a pessoa do Filho, junto com a pessoa do Espírito Santo, Deus, ele já era rei, Senhor, governante. E é por isso que o salmista, ele faz essa expressão, ele fala essa expressão: Deus, ele governa eternamente através do seu poder. Veja o que ele diz ainda mais no versículo 7. Olhem só: os seus olhos, ou seja, os olhos de Deus, vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Então Deus, ele vê tudo o que se passa em todas as nações, e ele vai governando sobre cada uma delas, mesmo que os seus reis, os seus governantes, as autoridades não concebam isso, mas eles estão realizando o propósito de Deus em relação às suas vidas, e Deus está regendo-os para determinado fim. Então, o homem, dentro do seu orgulho, o homem, dentro do seu pecado, ele nunca vai ter, pelo menos boa parte dos homens, eles nunca vão ter essa percepção. Mas Deus, ele olha todas as nações, Deus, ele dirige todas as suas nações, porque, como ele diz aqui, o seu governo é um governo eterno. Então, reis, eles passam, eles nascem, vivem, morrem, ascendem outros aos cargos, mas Deus está ali, sempre governando, sempre reinando, através do seu poder, através da sua força. Então, o governo de Deus é exercido através do poder de Deus, o poder eterno, a onipotência de Deus, a onipotência do Senhor. Mas não só isso, adianta um pouco mais, vamos lá para o Salmo 103. Eu queria só pegar esses dois versos, para a gente não se demorar muito nesse ponto, para a gente já passar para o outro, porque o outro a gente vai ter outros textos. Salmo 103, versículo 19 e 20, para a gente entender melhor aqui a passagem. Olhem só o que diz aqui, Salmo 103, versículo 19 e também o versículo número 20. Diz o seguinte, nos céus, a ideia aqui não é o céu no sentido físico, mas é o céu no sentido de lugar de domínio, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. E trono na Bíblia sempre é símbolo de poder, de autoridade, de majestade, de domínio. E o seu reino domina, veja, sobre tudo, absolutamente tudo, das maiores às menores coisas. O reino de Deus, ele domina sobre tudo. Eu estava até lendo um material, eu achei uma coisa interessante. Às vezes a gente tem uma dificuldade de entender esse reino de Deus como sendo absoluto, de entender o domínio que ele exerce completamente sobre todas as coisas, porque, com algumas exceções, a gente não vê mais monarquia, estabelecida no mundo. E via de regra, quando elas estão estabelecidas, elas não têm aquele poder absoluto que tinha no século XVI, no século XVII. Não. Um exemplo disso é a coroa inglesa, Você tem ali a família real, você tem ali a família da Inglaterra, mas na verdade, ela não manda em nada. Quem manda é o parlamento, que elege o primeiro-ministro e assim vai conduzindo os destinos da nação. É mais uma figura emblemática, em virtude de toda essa pompa, da realeza britânica, mas a gente não consegue perceber o exercício da rainha da Inglaterra governando absolutamente a sua nação. Não, a gente não vê. Então, em virtude da gente viver hoje dentro de países cujo o governo, eles são democráticos, às vezes a gente não se apercebe da autoridade, da soberania, do poder que o rei, dentro do mundo antigo, exercia sobre as suas nações. Mandava e desmandava. Era o poder judiciário, era o poder executivo, era o poder legislativo, ou seja, palavra de rei era palavra de rei. Então veja, em relação a isso aí, a Bíblia diz que Deus, ele é o rei dos reis, que ele domina sobre todos os reinos, e através do seu poder ele vai exercendo o seu governo. Então veja que coisa maravilhosa, meus irmãos, veja que coisa fantástica, minhas irmãs. O nosso Deus não é qualquer Deus. O nosso Deus é o Deus que governa todas as nações. A gente é uma das nações que existe no mundo, uma das.
e Deus reina sobre todas elas, todas elas. Veja que grande privilégio, veja que grande rei, veja que grande Deus nós temos. E é esse Deus que está conosco, nos conduzindo, nos orientando, nos fortalecendo. Para quê? Para cumprimento do seu propósito. Então, essa percepção, esse entendimento nos auxilia. Em primeiro lugar, fortalece nosso coração, anima a nossa fé e nos dá ânimo para que nós tenhamos essa visão. Estamos aqui sob condução do Rei do Universo. Ele está nos conduzindo, Ele está nos comandando para o exercício, para o cumprimento da glória e do louvor do seu santo e excelso nome. Então, nada escapa ao governo de Deus, e Ele de maneira onipotente governa e governa todas as nações. Tanto é que nós colocamos aí, nada menos que o poder onipotente de Deus para dirigir tudo o que acontece na criação. Como nós falamos, os fatos menores, os fatos maiores, em tudo Deus ele está exercendo o seu governo. Talvez a gente não se aperceba, talvez a gente esqueça, talvez a gente desconsidere, mas essa verdade permanecerá sendo verdade. Deus governa sobre todas as nações. Através de quê? Através do seu poder. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então, em segundo lugar, eu queria trabalhar agora, de maneira mais específica, como é que Deus exerce esse seu poder? Como é que Deus ele exerce esse seu governo? Quais são os aspectos que a Bíblia aponta em relação a isso aí? Quais são os aspectos que a Bíblia nos ensina que Deus exerce o seu domínio? Quais são? Separei pelo menos 6 para a gente poder estudar aqui nessa noite de hoje. Em primeiro lugar, o governo de Deus envolve a sua escolha da nossa salvação. O governo de Deus envolve a sua escolha para a nossa salvação. Por que Deus nos destina para a salvação? Por que Ele nos destina para a vida eterna? Porque lá na eternidade a gente se dispôs a escolher a Deus e foi por isso que Ele nos escolheu? Não. Porque o governo dele, Ele exerce completamente, absolutamente sobre todas as coisas, e dentro disso Ele determinou a salvação do seu povo, a salvação da sua igreja aqui na terra. Então é isso que o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 11. Abram aí, meus irmãos. Esse texto a gente até já considerou aos domingos em nossas observações dentro da carta aos Efésios, e aqui eu queria chamar a atenção especificamente dessa verdade. Abram aí, Efésios capítulo 1, versículo 11. Efésios capítulo 1, versículo 11. O governo de Deus envolve a nossa escolha para a salvação. Olha só o que ele diz aqui, versículo 11. Nele, no caso em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, veja, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então veja, Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, e dentro desse conjunto de ações, o que é que Deus também realiza de maneira específica? Ele nos destina e nos destina para a salvação. É aquilo que a gente chama de eterno decreto de Deus. Então Deus tem tudo decretado, e dentro desse decreto Ele nos destina para a vida eterna. Isso quando? Desde toda a eternidade. No tempo esse propósito vai ser cumprido, no tempo essa finalidade vai ser alcançada, mas desde toda a eternidade ela já havia sido determinada por Deus. Então, aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus não pede conselho de ninguém, Deus não pede orientação de ninguém, muito pelo contrário, Ele é infinitamente sábio, e dentro da sua soberania, no exercício do seu poder, pelo fato de Ele ser o governante superior, Ele nos destina para a salvação. É por isso que quando nós entendemos essas verdades, é por isso que quando nós entendemos esses pontos, o nosso coração ele se enche de alegria, a nossa alma ela se enche de regozijo. Por quê? Em virtude dessa disposição favorável que Deus ele teve em relação a nós, sem que nós merecêssemos, sem que nós fizéssemos nada, absolutamente nada para poder alcançá-la. Simplesmente Ele determinou, simplesmente entre aspas, para que isso acontecesse. Isso aconteceu e cá estamos nós, meus irmãos, cá estamos nós, minhas irmãs, aguardando a consumação desse plano bendito redentor que Deus ele nos destinou desde toda a
eternidade. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Nós estamos inseridos nesse plano. Deus nos inseriu nesse plano e dentro do seu governo Ele nos separou e nos separou para a sua salvação. Então, veja, Deus, Ele exerce o seu governo na sua providência, na criação e no caso específico, nos escolhendo para a salvação. Mas não só isso, o governo de Deus faz com que Ele domine sobre tudo e sobre todos. Foi aquilo que eu já falei hoje à noite e foi aquilo que eu disse domingo passado. O domínio de Deus, ele é exercido, quer seja no mundo espiritual, quer seja no mundo físico, quer seja no mundo que a gente não consegue enxergar, quer seja no mundo que a gente consegue enxergar. O governo de Deus, ele é amplo, ele é completo em toda a sua criação. Vamos rever esse texto aí, Efésios capítulo 1, versículos 20 e 21. A gente viu no domingo passado que através do exercício do poder de Deus, Cristo, ele foi colocado na condição de soberano, de governante, quer seja sobre o mundo físico, quer seja o mundo espiritual. Ele tem um nome que está acima de qualquer nome e ele reina acima de qualquer reino. Então Deus deu isso a Cristo. Veja, versículo 20, versículo 21. O qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. E assentar-se à direita é sempre assentar-se num lugar de privilégio. Essa é a condição de Cristo hoje. Ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E lá ele exerce o seu governo sobre toda a criação, física e espiritual. Veja que Cristo habita em nós através do seu Espírito, e lá nos céus ele rege toda a criação. Toda a criação está sujeita a ele. Versículo 21. Acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Cristo é o soberano por excelência, e Ele é o nosso Salvador. Que coisa maravilhosa! Ele é o Deus Salvador que se relaciona conosco. Ele é o Deus que habita em nós através do Espírito Santo. Já pensou, meus irmãos? Já considerou, minhas irmãs, que grande privilégio você ter esse Salvador, excelso, sobreexcelente, acima de tudo, acima de todos, mas ao mesmo tempo, através do seu Espírito, habitando em cada um de nós, pessoas imperfeitas, fracas, pecadoras. Então veja a condescendência de Cristo em relação a cada um de nós. É por isso que ninguém se iguala, ninguém se equipara ao nosso Salvador, porque de um lado a sua grandeza é infinita, por outro lado, não obstante a sua grandeza, ele se relaciona conosco através da sua graça. Então esse é o nosso Salvador, perfeito em suas qualidades, perfeito em suas excelências. Ok? Então, o governo de Deus, ele envolve a nossa escolha para a salvação. O governo de Deus, ele faz com que o seu domínio aconteça sobre o mundo físico e o mundo espiritual. Mas não só isso, através do seu governo, Deus controla os céus e a terra. Através do seu governo, Deus, ele controla os céus e a terra. Vamos voltar para Daniel capítulo 4, versículo 35. Daniel capítulo 4, versículo 35. Se já é grande coisa você dominar a terra, avalie se você tiver também já essa prerrogativa de dominar o céu. Então, quando você domina céus e terra, seu domínio é sobre tudo, sobre todos. Nada vai fugir, nada vai escapar ao seu controle, absolutamente nada. E é isso, meus irmãos. A gente pode dizer que Deus tem o universo na palma da sua mão. Deus tem o mundo espiritual, o mundo físico na palma da sua mão. Na palma da sua mão, controlando tudo conforme a sua vontade. Às vezes a gente não consegue perceber isso, sobretudo quando existem alguns fatos que, humanamente falando, são tristes, são contrários à nossa vontade, e dentro dessa linha de pensamento. Agora, a gente não pode fugir a esse ponto, porque se nós fugíssemos a esse ponto, o nosso Deus não era Deus, porque haveria algo que Ele não controlava, haveria algo que Ele não dominava, e a gente não pode conceber essa ideia, jamais. Aí a gente desfaz da sua pessoa e minimiza o seu poder, ok? Olha só, Daniel capítulo 4, versículo 35, veja: todos os moradores da terra são por Ele reputados em nada. Para Deus, todos os moradores da terra significa nada. Veja, e segundo a sua vontade, aqui você vê a providência em ação. Veja, Ele opera
com o exército do céu e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer: que fazes? E você vê uma demonstração clara disso. Aquilo que a gente falou agora há pouco, em relação à libertação do povo do cativeiro do Egito. Deus agindo na natureza. Simplesmente Ele abriu o mar vermelho para que o povo passasse a pé enxuto. Ele abriu o rio Jordão para que o povo passasse a pé enxuto. Fez chover pedras, fez transformar a água em sangue. Enfim, Deus ele tem um controle sobre a natureza. Aqui é onde a gente vê a questão do milagre. A gente sabe que é difícil falar dessas coisas, sobretudo quando as pessoas têm uma mente incrédula, porque elas não conseguem raciocinar, não conseguem entender essas coisas. Contudo, quando você admite como verdadeiro o registro das Escrituras, o registro da palavra de Deus, você chega a essa conclusão. O exercício que Deus ele faz em tudo que Ele criou, agindo de maneira miraculosa para o cumprimento da sua vontade, para o cumprimento do seu propósito. Então, aqui, o rei Nabucodonosor teve justamente essa visão. Ele opera com o exército do céu, mas não só isso, também com os moradores da terra. E ninguém, absolutamente ninguém, pode chegar diante de Deus e dizer: por que o Senhor faz isso? Ninguém pode impedi-lo. Ninguém. O que Ele quer, Ele faz. O que ele planeja, Ele executa. E ninguém pode mudar os planos ou os propósitos de Deus. Isso não é possível, isso não é concebível. Ok? Então, o exercício do governo divino acontece na nossa escolha para a salvação. O exercício do governo divino acontece no domínio que Deus exerce sobre o mundo físico, sobre o mundo espiritual. O exercício do governo divino faz com que Ele controle céus e terra. Mas não só isso, vamos ver mais 3 aspectos. Aí eu passo depois a palavra para os irmãos. Olha só, o exercício do governo divino faz o quê? Com que Ele determine os limites para a natureza. O exercício do governo divino faz com que Ele determine os limites para a natureza. Olhem só, meus irmãos, esse texto de Jó 38, versículos 8 até o versículo 11. Aqui é um mistério, né? Em relação ao controle que Deus exerce sobre todas as coisas. E a ciência peleja e ela nunca vai conseguir descobrir isso, nunca vai descobrir esse controle que Deus tem, no caso aqui, sobre os oceanos, determinando os seus limites. Ele não excede aquilo ali não. Por quê? Tudo está sendo regido por Deus. Jó 38, versículos 8 a 11. Jó 38, versículos 8 a 11. Olha só o que o autor sagrado aqui fala. Jó 38, versículos 8 a 11. Ele diz o seguinte: confronto que o Senhor faz com Jó, chamando a atenção da sua ignorância. Olha só o que Deus aqui pergunta para ele: ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas? Versículo 11: e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Está falando aqui em relação aos oceanos, está falando aqui em relação aos mares. Ele só vai até aquilo ali, meus irmãos. E assim é, desde o início da criação. Onda vai, onda vem, onda vai, onda vem, mas ela é limitada. Ela é limitada. Por quê? Porque é Deus que domina, até mesmo no limite que nós temos na natureza. Aqui você vê em relação ao oceano, nós já vimos nos estudos anteriores em relação aos céus. Então, esse governo de Deus determina todos os limites que nós encontramos na natureza. É claro que Ele age através das leis que a gente encontra na natureza, porque Ele, Deus, é o seu autor, e por ela Ele vai preservando, vai mantendo, vai governando e vai cumprindo o seu propósito dentro da sua providência. Então, o oceano está aí, não invade as cidades. O mar está aí, as ondas sob o controle de Deus. Ele vai limitando, Ele vai freando, e tudo vai obedecendo ao seu governo, ao seu controle. Isso é, na prática, a providência de Deus, no caso específico, sobre a natureza. Ok? Mas não só isso. Deus, Ele subjuga os reinos humanos. Deus, Ele subjuga os reinos humanos. E aqui você vai ter
exemplos variados na Bíblia, sobretudo daqueles povos que conflitaram com o seu povo, como Deus dava derrota a eles. A gente falou agora há pouco em relação ao Egito, um exército muito mais poderoso, um exército muito mais capacitado. Deus deu a vitória sem a necessidade do seu povo levantar uma só espada. E assim foi ao longo de vários instantes, e assim foi ao longo de vários momentos da história do povo de Deus no Antigo Testamento. Muitas vezes Deus prevalecia, muitas vezes Deus dava vitória sem a necessidade de guerra, de conflito. Por quê? Deus, ele subjuga todas as nações. Vamos lá, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 2, versículo 21, e a gente vê depois o Salmo 22, versículo 8. Vamos logo para Daniel, pegar aqui esse texto da sequência. Daniel capítulo 2, versículo 21. Daniel capítulo 2, versículo 21. Olha só o que nós temos aqui acerca do nosso Deus, acerca do nosso Senhor. Aqui no caso, palavras do próprio Daniel. E ele assim diz, ele assim se expressa, em relação a Deus: é Ele quem muda o tempo e as estações, controle sobre a natureza, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. E é fantástico quando você vai fazer uma pesquisa sobre a história da humanidade, os grandes impérios que se levantaram, que ruíram. Alguns passaram mais tempo, outros passaram menos tempo, e a grande questão é que todos eles estavam nada mais nada menos cumprindo o governo de Deus, o domínio de Deus sobre eles. Você vai ver o grande império do egípcio, naquele período ali em que o povo de Deus estava sendo escravizado. Depois você vai chegar lá no império assírio, depois você vai para o babilônico, depois você vai para o medo, depois você vai para o persa, depois você vai para o grego, depois você vai para o império romano, e assim foi ao longo da história. Reinos cheios de glória, reis cheios de grandeza, mas num determinado momento tudo ruiu, outros vieram, e assim é a história da humanidade. Você pode perceber, nenhuma nação ela consegue domínio por mais de 50, 60 anos. A tendência é que elas vão ruindo naturalmente, porque tudo está na mão governante e poderosa de Deus. Isto é, na prática, a sua providência em ação. Então vamos lá, Salmo 22. E você ter essa percepção, meus irmãos, é importante entre várias coisas, porque isso traz conforto para a sua alma. A história da humanidade está na mão do Senhor. Nada vai acontecer ou deixar de acontecer que Deus não esteja no governo. Pode ser a maior catástrofe, pode ser as maiores desgraças, sob o ponto de vista humano, mas Deus estará governando e governando eternamente. Salmo 22, versículo 28 e 29. 28 e 29. Veja: pois do Senhor é o reino. Do Senhor é o reino. E o que mais? É Ele quem governa o que? As nações. Deus é quem governa as nações. Todos os opulentos, os orgulhosos da terra, hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, perante Deus, até aquele que não pode preservar a própria vida. Então todos hão de se prostrar diante de Deus. Nabucodonosor fez isso em vida. Mas aqueles que não fizerem em vida, não se preocupem. Na consumação da história da salvação, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus Cristo Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então é assim também que Deus ele exerce o seu governo. Como? Subjugando os reinos humanos, subjugando os reis humanos. E por fim, Deus ele exerce seu governo como? Exercendo o seu controle sobre a vida humana e sobre as circunstâncias da vida humana. Parece ser a mesma coisa, mas não é.
Deus, ele exerce seu governo, regendo não só a vida humana, mas também as circunstâncias da vida humana. E aqui eu queria chamar a atenção para a oração de Ana, que a gente encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, melhor dizendo. Abram aí, por favor. 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Aí é pacote completo. Ele determina não só a questão da vida humana, mas as circunstâncias da vida humana. Se você vai viver, se você vai morrer e como é que você vai viver. Tudo está no governo de Deus, dentro da sua providência. Veja aí, 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 e 7. 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 e 7. Olha só o que diz aqui a palavra. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Tanto ele dá como ele tira. Então não tem esse negócio de você ter o domínio sobre sua vida, não. Quem domina sobre sua vida é Deus. E você só vai viver o tempo determinado por ele. Nada mais. Nada mais. Veja, faz descer a sepultura e faz subir. Ou seja, a pessoa morre ou ressuscita, também está no controle do Senhor. Versículo 7. As condições, as circunstâncias da nossa vida. Versículo 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Então ele determina se você vai viver e como você vai viver, as circunstâncias da sua vida. O controle de Deus, ele é completo em relação também à nossa vida. E aí, se você notar, dentro dessa sequência que a gente fez, desde as maiores coisas até chegar nas menores, vamos assim dizer, em relação à vida humana, veja que tudo está governado por Deus. Aqui é o aspecto mais perceptível, vamos assim dizer, da sua providência. Às vezes a gente não consegue enxergar muito bem a questão da preservação, da concorrência, mas o governo não. A gente vê na prática como Deus, ele é providente, como ele executa a sua vontade, quando ele faz o seu propósito, e tudo, conforme nós falamos, para a glória e para louvor do seu santo e excelso nome. O apóstolo Paulo também falou acerca disso, quando ele pregava aos gregos. Vamos lá para Atos, e aqui eu vou encerrar e vou passar a palavra para os irmãos. Atos capítulo 17, o domínio que ele tem sobre a vida humana, estabelecendo os seus limites, o lugar da sua habitação. Veja que coisa maravilhosa. Atos 17, versículo de número 26. Atos 17, versículo de número 26. Em relação a Deus, olha só o que Paulo aqui fala. De um só Adão fez toda a raça humana. Para quê? Para habitar sobre toda a face da terra. Então Deus criou um só para habitar em toda a face da terra conforme a sua vontade. Veja, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, e o que mais? E os limites da sua habitação. Então Deus faz de um só, espalha, multiplica, mas cada um deles existindo, vivendo no lugar em que Deus assim quis, no lugar que Deus assim determinou. Deus, ele exerce seu governo sobre a vida humana e também sobre as circunstâncias da vida humana. Então, aqui, meus irmãos, minhas irmãs, de maneira bem resumida mesmo, é o que nós entendemos por governo de Deus, governo do Senhor. Só para recordar, o seu governo, ele envolve a nossa escolha para a salvação. O seu governo domina sobre o mundo físico, o mundo espiritual. O seu governo controla céus e terra. O seu governo, ele determina os limites da natureza. O seu governo subjuga os reinos humanos. O seu governo, ele é exercido não só sobre a vida humana, mas também sobre as circunstâncias da vida humana. Governo de Deus dentro da sua providência. Conclusão. Hoje vimos o último aspecto da providência divina, ou seja, o governo de Deus. A partir dela, do governo de Deus, aprendemos que Deus dirige sua criação para quê? Para cumprimento dos seus propósitos, cumprimento da sua vontade. E aqui uma implicação: logo, não estamos sob direção do acaso não existe, ou qualquer força impessoal, não, jamais.
e aí nos tornarmos inseguros quanto ao nosso futuro, porque se o acaso existisse, a gente ficava sempre na insegurança. E o que acontecerá amanhã? E o que acontecerá amanhã? Mas graças a Deus que não, porque o nosso Deus está governando sobre tudo, sobre todos. Ele é um Deus pessoal, que se relaciona sobretudo conosco, e Ele está conduzindo todas as coisas para o fim final, para a consumação final, ou seja, para a glória e o louvor do seu santo e excelso nome. Então, isso traz descanso, isso traz paz, isso traz segurança e esperança para nós quanto ao futuro. Então, o ímpio, ele olha para o futuro e se desespera, fica apreensivo, inquieto, incerto. Nós não, sabemos tudo o que vai acontecer, porque o nosso Deus está guiando todas as coisas para a sua vontade e para que nós possamos glorificá-lo para toda a eternidade. E isso já nos leva a uma aplicaçãozinha bem básica, mas que a gente jamais deve esquecer, ou seja, que nós descansemos, meus irmãos, que nós descansemos, minhas irmãs, no fato de que é Deus que controla todas as coisas, inclusive a nossa vida. Se nós estamos aqui, sob as circunstâncias que nós estamos, Deus ele está nos governando, nos dirigindo. Foi como quem nos citou em relação a Abraão, centenas de anos, mas Deus cumpriu a sua palavra, Deus cumpriu a sua promessa. Então, que nós descansemos em tudo. Muitas vezes a nossa incredulidade não permite, mas aí a necessidade que a gente tem de estarmos diante do Senhor, buscando a compreensão da sua providência, da sua vontade, para que assim a gente possa ter essa confiança e esse descanso do seu controle sobre nossas vidas e sobre toda a sua criação. Então, que Ele, Deus, nos abençoe e que Ele, Deus, aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.